Show! Começou a gravação aqui. Pessoal, é o seguinte, eu passei para vocês, foram alguns slides, eu coloquei lá no aba, deixa eu contar aqui. Coloquei, acho que lá 6 slides divididos em aulas, que a gente faria em sala de aulas normalmente, que fala a respeito da SQL, que é a linguagem de consulta estruturada, é a linguagem que a gente vai utilizar para manipular um banco de dados relacional do seu início até o fim, desde o momento de criação desse banco de dados, passando por todas as etapas do processo, até a exclusão desse banco de dados, caso seja preciso. Então, qual que é a ideia? Eu não vou ficar lendo slide, repassando slide por slide aqui com vocês, lendo o que está escrito. Eu acho que isso é muito cansativo e não atende a um objetivo. Já é difícil ter essa interação aqui pelo Meet. Então, eu quero que, querendo acreditar que vocês já leram o material, né, que eu disponibilizei há uma semana para vocês, desde quarta passada está disponível, que vocês levantem alguns questionamentos e aí sim, em cima disso, caso seja preciso também, eu projeto o slide na tela aqui para vocês e a gente vai debatendo e vai explicando a respeito daquilo, tá? Então, a bola está com vocês e eu quero que vocês levantem as dúvidas, os que vocês não entenderam, o que ficou de difícil compreensão. Eu sei que os slides estavam bem pontuais, basicamente com tópicos, mas mesmo assim dava para ter um entendimento, principalmente porque eles tinham uma parte mais, sempre tinha um exemplo a respeito de uma estrutura do SQL. Então, o momento é de vocês, eu quero ouvi-los, e a partir disso aí a gente vai conversando e debatendo sobre o assunto aqui. Pode ser um de cada vez, tá? Para não ter pressa, não ter bagunça, vai com calma, um por vez, sem briga. Aquele silêncio constrangedor. Alguém leu o material? Professor, eu queria saber o que é para a gente fazer naquelas atividades que estão no AVA, porque eu entrei lá no material e eu não vi nenhuma instrução. E você não deixou nada escrito na atividade? Ainda não. A ideia é que depois da aula de hoje eu coloque o que é para fazer na atividade. Por exemplo, eu vou passar uma situação e vocês vão responder com SQL, entendeu? É assim que vai funcionar a atividade, baseado no conteúdo que está nos slides. Eu só não deixei colocado antes, eu fiz questão de só colocar, igual eu expliquei no começo do tempo, no começo do mês, quando eu coloquei as atividades, para já entrar no calendário de vocês, para que se algum outro professor tiver marcado a atividade, vocês já terem como ir negociando com o professor, para não sobrecarregar no mesmo dia uma série de atividades para vocês entregarem, não ficar aquela situação que a gente sabe que acontecia normalmente na escola, agora vai estar pior. Então foi por isso que eu já marquei lá, já coloquei mais ou menos o conteúdo, e agora eu vou organizar, colocar todas as instruções dentro de cada atividade. Tá? Mas, Breno, fica tranquilo, não é nada de outro mundo, não. Com os exemplos que tem nos slides, vocês conseguem resolver tranquilamente, sem problema algum, tá? Rapaz, será que quando a gente voltar presencial ano que vem, vocês vão ficar quietinhos assim também? Com certeza não. É isso que eu queria saber. Já adiantando sobre o ano que vem, mesmo se a gente voltar presencial ou continuar nessa estrutura, eu vou pegar a disciplina de programação web com vocês, tá? A professora Andréia vai sair de licença maternidade agora no início de novembro, alguma coisa de novembro. E provavelmente ela não retorna até o final do ano, até o finalzinho do ano, então a gente vai contratar um professor substituto para ela, porém eu vou ficar com a disciplina de programação web e dependendo de algumas situações eu vou ficar com a disciplina de projetos também do ano que vem, tá? A gente vai fazer provavelmente online e aí eu vou fazer em Python com vocês, para que a gente possa ter um aprendizado mais rápido, vou me esforçar bastante
vou fazer uma série de videoaulas, fazer uns negócios bem legal. Vou fazer uma parada muito legal lá no AVA, se a gente não for voltar presencial, tá? Eu quero o engajamento de vocês bem legal. Banco de dados, não, Breno. Banco de dados, em virtude de eu querer pegar essa disciplina de programação web, banco de dados vai ficar com outro professor, tá? Eu nem lembro agora com quem vai ficar. Eu não lembro se é com o Lid Omar. Realmente eu não lembro. Mas, enfim, tá? Vamos lá fazer o seguinte, então. Eu não estava muito afim de ficar falando slide por slide aqui com vocês, mas eu estou vendo que se eu não falar, a gente vai ficar aqui um bom tempo sem ninguém nem conversar. Então, deixa eu fazer um negocinho aqui. O Bruno, o resumo da SNCT é geral, tá? Só pode ir elencando o que você participou e descrever bem rapidamente o que você participou, mas não precisa ser nada muito extenso, não, tá certo? É bem simplesinho mesmo. Bom, rapidão, vamos fazer aqui. Não, a ideia não é sobrecarregar vocês. Nossa, 14 atividades. Show de bola, é isso aí mesmo. Tem que aproveitar. Já que está com um pouquinho mais de tempo livre, dá para organizar e participar. Isso é legal mesmo. Tá? Vamos lá, então, rapidamente, para a gente fazer aqui as nossas apresentações. Olha só. A ideia é a gente conhecer e entender o que é o SQL, tá? Então, a SQL é uma linguagem de consulta estruturada, vem do inglês Structured Query Language. Ela foi chamada de SQL, tem toda uma contextualização antes aqui, né? Então, ela foi chamada de SQL, Structured English Query Language, foi implementada, criada pela IBM Research, IBM, acho que vocês conhecem a IBM, que era de um sistema de banco de dados experimental relacional da própria IBM. Então, ela foi construída especificamente para aquele sistema da IBM, lá nos primórdios do avanço da computação, com o início do PC, né, o computador pessoal, propagado principalmente pela IBM. E essa SQL foi uma dos grandes responsáveis por proporcionar o grande sucesso dos bancos de dados relacionais, que desde a década de 70 são os bancos que são utilizados como padrão na indústria até os dias de hoje, tá certo? E o grande ponto que fez com que ela fosse tão importante nessa estrutura se dá em relação à sua padronização. Se você for trabalhar com um banco de dados Firebird, MySQL, Postgres ou Oracle, independente, se ele for um banco de dados relacional, você vai utilizar SQL. Pronto. Alguns bancos têm algumas características, alguns comandos específicos para ele, né, montados pelos seus desenvolvedores, mas, via de regra, a estrutura básica vai funcionar em todas, e isso é muito bom, muito prático para quem está desenvolvendo e programando. E o grande legal é porque ela é uma linguagem declarativa. O que isso quer dizer? Diferente de uma linguagem de programação, que você tem que especificar como as coisas vão ser feitas para chegar no resultado que você quer, o ASQL, você simplesmente diz qual é o resultado que você quer. E o próprio SGBD, o próprio banco de dados, se encarrega de fazer os processos, de buscar o que tem que buscar e mostrar o resultado do jeitinho que você pediu. Então, eu não preciso me preocupar onde vai buscar, como vai buscar, qual é o caminho, passo a passo. Não, eu quero esse resultado. Pronto, o SGBD, o banco de dados, vai fazer essa consulta da melhor forma otimizada e vai retornar o resultado para a gente, tá certo? E o grande ponto é que ela é padronizada pelo ANSI, né, que é o Instituto Americano Nacional de Padronização. Não sei se vocês já viram ANSI 1900 e pouco, bem parecido com aquele ISO 9001 e tal, que é um instituto também de padronização, uma organização de padronização internacional. Então, esse ANSI, né, o Instituto dos Estados Unidos, padronizou a SQL, e a gente tem o padrão da SQL3, o padrão atual que a gente usa, ele está aí desde 99, é padronizado, todos os bancos vão utilizar essa mesma estrutura de comando SQL. O grande legal é que com a SQL a gente consegue definir, acessar e manipular os dados, tá certo?
Então, qualquer banco que eu for utilizar que seja relacional, nós vamos utilizar o mesmo comando para definir, o mesmo comando para acessar e o mesmo comando para manipular o banco e os dados que estão armazenados nesse banco de dados. Por ela ser declarativa, o seu foco está diretamente no resultado, e isso faz com que ela se torne uma linguagem amigável. A gente até consegue ler, entender, ela é inteligível, não é uma estrutura difícil de se entender, tá? Então, por ela ser declarativa, você apenas diz o que você quer como resultado e o SGBD vai pensar em como fazer aquilo, em como implementar aquela lógica de programação, vamos chamar assim, para que tudo seja organizado. O legal do SQL é que a gente pode trabalhar com várias tabelas ao mesmo tempo, nós podemos ter uma consulta dentro de outra consulta, né, um select dentro de outro select, para trazer os dados do banco de dados, para recuperar esses dados que estão armazenados lá no banco e construir a informação que eu quiser obter em relação àquilo que está armazenado, tá? Grande parte do escopo, né, dos utilizadores de um sistema acaba utilizando o administrador do sistema, o administrador do banco, o programador, e às vezes até alguns usuários, dependendo do tipo de sistema, eles permitem que o banco seja manipulado através de consultas SQL diretamente na tela. Isso aí ainda é comum também. Então, eu consigo, de forma completa e simples, criar e manipular as tabelas que estão dentro do meu banco, né? Eu consigo compartilhar os dados e controlar a integridade desses dados, lembrando que a integridade é um dos princípios basilares da segurança da informação, e ela consiste em garantir que os dados que estão armazenados não sofreram alterações por pessoas não autorizadas. Então, quando você fala de garantir a integridade do banco de dados, é garantir que todas as manipulações aos dados que estão armazenados tenham sido feitas por pessoas que possuem autorização para fazer essa manipulação. A própria SQL faz o controle de acesso, que é o que nos dá a garantia da integridade dos bancos, e a gente pode criar uma série de estruturas pré-definidas que nós vamos chamar de Store Procedures, que vocês vão ver só no ano que vem, as Views, Transactions e as Triggers, que também são bem legais, que são os gatilhos, que são execuções automáticas de alguma coisa baseado na operação que foi feita no banco de dados, também fica para o ano que vem, tá? E para a gente subdividir a SQL para entender um pouquinho melhor e mais fácil, a gente pode dividir ela em 3 partes, né? Alguns falam em até 4, que é a DDL, DML e DCL, e também tem a DQL, que a gente vê também. Então, o que é a DDL? É a linguagem de definição de dados, Data Definition Language, tá? Então, para que serve essa DDL? A DDL é a parte da SQL que a gente vai usar para definir como vai ser o nosso banco de dados. Então, com a DDL, a gente vai criar as estruturas do nosso banco de dados propriamente dito. Então, as tabelas que eu vou criar, eu vou usar a DDL. O banco de dados em si que eu vou criar, eu vou usar a DDL. As Store Procedures que eu vou criar, eu vou usar a DDL. Então, a DDL ela tem um conjunto de instruções que nós vamos utilizar. Esse conjunto de instruções é dividido em 3 partes. Create, para que eu possa definir, de fato, criar alguma estrutura no meu banco. Alter, para que eu possa modificar alguma estrutura já existente no meu banco de dados. E o Drop, que é o comando para excluir, para apagar alguma estrutura do meu banco de dados. Tá? Então, resumindo, sempre que eu quiser criar uma estrutura, alterar uma estrutura ou remover uma estrutura, eu vou utilizar a parte da SQL que se chama DDL, através dos comandos create, alter e drop. Né? Então, criar, alterar, e o drop é de derrubar, né? Então, é de tirar de dentro da minha estrutura o que existe ali naquele momento que eu estou trabalhando. Tranquilo? A linguagem, a parte da SQL denominada DML, que é a linguagem de manipulação de dados, ela vai trabalhar especificamente dentro dos dados que estão nas tabelas. Eu não estou mais falando sobre a estrutura.
Eu estou falando sobre os dados que estão armazenados, tá certo? Então, com esses dados armazenados, primeiro ponto, eu preciso armazenar algum dado dentro da tabela. Eu preciso colocar algum valor lá dentro, algum dado. E esse dado pode precisar ser atualizado. Quando você vai fazer um cadastro, você manda os dados. Eu mudei de telefone, eu atualizo o meu telefone. Eu não tenho mais esse telefone, eu apago esse telefone, certo? Então, essas operações que a gente faz com os dados que estão no banco, nós vamos fazer através da parte da DML da SQL. Para que eu possa inserir os dados numa tabela do banco de dados, eu vou usar o comando insert. Para que eu possa atualizar os dados que já estão armazenados em um banco de dados, eu vou utilizar o comando update. Para apagar os comandos que eu tenho para apagar os dados que eu tenho dentro de uma tabela, eu vou usar o delete, certo? O commit a gente usa em algumas situações quando a transação do banco está em aberto para, de fato, salvar e garantir que esteja tudo ok. Nesse momento a gente não vai trabalhar, só para vocês conhecerem. E o select, que está aqui na DML, alguns autores separam o select da DML e colocam ele dentro de uma outra estruturazinha chamada DQL, que é a parte só da consulta, que é o Data Query Language, linguagem de consulta, tá? De definição de consulta. Então, basicamente, na DML, a gente vai usar o insert, o update e o delete, beleza? O select, a gente vai usar lá no DQL. Feito? E, além disso, a gente tem a DCL, que é a parte do controle, né? São alguns comandos da SQL que vão garantir o controle de acesso no nosso banco de dados para a nossa segurança, tá? Então, com o uso da DQL, nós vamos conseguir garantir ou remover privilégios de acesso para alguns usuários. Então, por exemplo, eu tenho 4 programadores na minha equipe, só que um deles acabou de chegar, ele é um estagiário, está aprendendo, então eu não quero dar acesso total a esse usuário em algumas tabelas do meu banco de dados ou em algumas operações. Então, eu posso usar o comando revoke, que significa revogar alguns privilégios, para que aquele usuário não possa fazer tudo. Em compensação, eu quero que para o DBA, que é o nosso administrador de banco de dados, garanta todos os privilégios para ele. Então, eu vou utilizar o comando grant para garantir todos os privilégios para o usuário dele na manipulação do banco de dados. Beleza? Então, esse é um resumo simples do que é a SQL e as suas divisões. Então, relembrando que a SQL é uma linguagem utilizada para banco de dados relacionais, ela é padronizada, é utilizada em todos os bancos de dados relacionais do mundo, é a mesma linguagem. Ela foi criada pela IBM, que fez o grande sucesso dos bancos de dados relacionais serem utilizados como padrão da indústria até os dias de hoje. A SQL, a gente pode dividi-la em DDL, que é a linguagem de definição dos dados, que a gente vai usar para criar e manipular as estruturas do banco através dos comandos create, alter e drop. A DML, que é a linguagem de manipulação dos dados, que a gente vai utilizar para inserir, atualizar e manipular de forma geral os dados que estão armazenados no banco. Então, para inserir, eu vou utilizar o comando insert, para atualizar, eu vou utilizar o comando update, e para deletar um dado do banco, eu vou utilizar o comando delete. A DCL, que é a linguagem de controle dos dados, tem os comandos que vão permitir que eu garanta ou remova privilégios dos usuários do banco para que eles tenham acesso ou não, através dos comandos grant, para garantir, ou revoke, para revogar esses privilégios. E ainda existe, por alguns autores, a subdivisão da DQL, que é o comando select, que nós vamos utilizar para recuperar os dados que estão no banco. Então, eu tenho todos os dados armazenados. Quando eu quero visualizar esses dados para montar uma informação, obter uma informação, eu vou utilizar o comando select,
que é uma consulta, é uma linguagem de consulta, DQL, Query Language, de consulta, para consultar o que está no banco de dados e trazer este resultado aqui para mim. Beleza? Essa é a parte genérica, a parte inicial do SQL. Tá? Com isso, acredito que vocês consigam resolver os exercícios. É claro, eu tenho as outras aulas que têm a explicação específica da DDL, da DCE, da DML, DQL e tudo mais, que eu acredito que a partir dessa explicação que a gente fez, é possível entender o que está lá. Se vocês tiverem alguma pergunta específica a respeito dos assuntos, ou alguma dúvida em relação ao conteúdo que eu disponibilizei para vocês fazerem a leitura previamente, eu respondo para vocês sem tempo ruim. Mais uma vez, a bola está com vocês. Professor, eu queria saber a questão daquelas chaves primárias e tal. Eu não entendi muito bem o que elas são e como que elas funcionam. Tá, bora lá. Deixa eu achar no slide aqui. Quando a gente cria uma tabela, se vocês pensarem, olha só, existe dentro da... Vocês lembram lá que a gente falou um pouquinho antes da pandemia e tudo mais, vocês fizeram as atividades, que a gente falou sobre o conceito de atributos e de entidades, que a entidade é uma representação de algo do mundo real dentro do mundo do computador, e os atributos são as características dessas entidades, correto? Dentro dessas características, se nós fizermos um exemplo aqui, eu tenho o aluno. Uma entidade aluno representa algo que existe no mundo real? Representa um aluno. E quais são as características que representam esse aluno, que definem o que de fato é um aluno? Então, um aluno tem nome, um aluno tem endereço, um aluno tem RG, um aluno tem CPF, um aluno tem data de nascimento. Então, são características que a gente pode armazenar no banco, que quando eu olhar em conjunto essas características, eu consigo identificar um indivíduo, um objeto dessa entidade, correto? Desses atributos que eu citei, como, por exemplo, nome, data de nascimento e telefone, existe alguma característica, algum atributo de vocês que eu consigo diferenciar um aluno do outro? Quem pode responder isso para mim? Número de matrícula? Seria o CPF, RG? Boa. Por exemplo, número de matrícula, CPF e o RG. O RG nem tanto. O nome, Vitória, não pode porque existe alguém com o mesmo nome que você. Pode procurar no Google aí que tem. Tá? Então, se eu olhar só para o nome, eu dificilmente vou conseguir identificar de forma individual quem é quem. Por isso que a gente tem, por exemplo, o CPF. O CPF é um cadastro de pessoa física que ninguém no Brasil inteiro vai ter um CPF igual. Nem mesmo o CPF de quem já morreu. Mesmo quem já morreu, o CPF é dele, não vai ser de outra pessoa nunca mais. Porque é a única forma, digamos assim, de identificar que pessoa no Brasil é aquela. Então, isso nós chamamos de chave primária. Chave primária vai ser o atributo dentro de uma tabela que, independentemente dos outros, vai ser único e exclusivo para cada objeto que eu criar na minha tabela. Ou seja, para cada linha da tabela, somente um valor daquele atributo vai existir, não pode se repetir. Então, essa é a ideia do conceito de chave estrangeira. É um atributo que não vai ser igual dentro daquela mesma tabela, e a partir dele eu consigo identificar qual é aquela linha, qual é aquele objeto que eu estou trabalhando de forma única e individual em relação a todos os outros. Como, por exemplo, não pode ser o nome, porque posso ter pessoas com o mesmo nome. Posso ter pessoas que nasceram no mesmo dia.
certo? Posso ter pessoas que moram na mesma cidade, posso ter pessoas que fazem o mesmo curso. Então, é por isso que eu preciso de um atributo, uma característica que seja capaz de identificar aquela pessoa, aquele objeto, aquela linha da tabela de forma única. A esse atributo a gente dá o nome de chave primária. E dentro do comando create, para a gente poder criar a tabela do banco de dados, nós especificamos na frente desse atributo que ele vai ser a minha chave primária, tá certo? Então, vejam só aqui, ó. Naquele exemplo que vocês têm no slide, eu tenho aqui um comando para criar a tabela, tá certo? Então, como que eu vou fazer esse comando? Primeira coisa que eu faço é escrever o comando create table. Não precisa ser maiúsculo assim, tá? Essas palavras. Pode ser tudo minúsculo, não tem problema. Não é case sensitive. Mas eu gosto de deixar assim porque fica mais fácil para visualizar, tá certo? Então, o comando create table, né? Ele é da DDL e a gente vai usar para criar uma tabela, ó. Cria uma tabela. Qual é o nome dessa tabela? Essa tabela vai se chamar empregados. Certo? O que eu faço? Eu abro parênteses e fecho parênteses aqui. Dentro desses parênteses, eu vou colocar os atributos. Quais são os atributos que vão identificar os empregados? Como eu estou criando uma tabela, cada atributo representa uma coluna dessa tabela, correto? Então, o ID vai ser um atributo, o nome vai ser outro atributo, o sobrenome vai ser outro atributo, a data de aniversário e o CPF. Nessa tabela, eu optei por dizer que o atributo chamado ID vai ser a minha chave primária. Então, eu coloco à frente do tipo de dado a especificação que este atributo ID vai ser o responsável por identificar quem são os empregados de forma única. Poderia usar o CPF? Poderia, não tem problema. Mas eu particularmente gosto de criar um atributo chamado ID ou código, por exemplo, para identificar quem é aquele registro, tá? Então, né, vamos tentar fazer um risco aqui rapidamente. Se eu transformar isso aqui na tabela, não estou criando uma tabela, vamos pegar uma tabela de banco de dados aqui mesmo, vamos criar uma tabela, tabelinha de Word. Aqui vai ser o ID, aqui é o nome, aqui é o CPF, e o outro deixa para lá, que senão vai ficar difícil de escrever. Os atributos representam as colunas. Estão vendo aqui? E o conjunto desses atributos, nós temos uma linha. Cada linha representa um registro da minha tabela, ou um objeto. Lá na linguagem de programação orientada a objetos, vocês podem relacionar, fazer uma abstração, uma comparativo, que uma tabela é uma classe e cada linha dessa tabela representa um objeto instanciado a partir daquela classe. Então, os atributos da classe são representados pelas colunas da tabela. Então, quando eu tenho a minha tabela e eu tenho que o meu campo ID vai ser a chave primária, ele vai ser número, ó, porque ele é inteiro. Então, ele vai ser número. Esses números nunca vão se repetir. É por isso que eu consigo identificar de forma única que esses aqui são registros únicos. É por isso que eu vou conseguir identificar sempre que eu olhar, o empregado que tem o ID 2, é esse aqui, e aí eu pego os dados dele. O empregado que tem o ID 1, é esse aqui, e eu pego os dados dele. Eu pego esse registro. Então, é através da chave primária que eu vou identificar
qual é a linha da minha tabela e que, por consequência, representa um registro dessa minha tabela. É o meu código master, vamos chamar assim, né? É o atributo especial, um atributo identificador para a gente utilizar na nossa tabela. Fechou? Deu para entender? Ficou melhor agora? Opa, fechou aqui a apresentação. Foi mal. Professor, eu posso definir, por exemplo, 2 atributos com chave primária ou só um? Só uma chave primária dentro da tabela, ela é única. O que você pode fazer é definir uma chave composta, na qual a chave primária vai ser composta por 2 atributos. Por exemplo, eu posso identificar uma pessoa, se eu não tiver o CPF, eu não tiver o ID, utilizando o nome dessa pessoa e o nome da mãe dela. Aí eu consigo identificar de forma única essa pessoa no Brasil, por exemplo. Acho que é bem difícil de ter uma pessoa com o mesmo nome e que as mães também têm o mesmo nome. Mas é um risco que se corre, mas é possível criar essa chave composta, na qual a chave primária vai ser composta através de 2 atributos. Não é muito comum, tá certo? Não é muito comum esse uso. Entendi, obrigada. E aí? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Oi, professor, boa tarde. Foi claro, tudo bem? Eu não é sobre o conteúdo, mas eu tô com uma dúvida em relação ao conteúdo todo que a gente precisa aprender esse ano. A gente vai conseguir aprender tudo? Basicamente, sim. Com essa parte que eu passei de todos esses slides que eu deixei para vocês, é suficiente para a gente atingir, de fato, a ementa da disciplina. Porque a disciplina, ela é basicamente 80% prática e só 20% teórica. Infelizmente, a gente não está nos laboratórios e, infelizmente, também eu sei que não é a realidade de todos ter um computador que consiga instalar um banco de dados, que consegue ficar trabalhando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Eu acho tanto é que eu vou passar para vocês um site que vocês podem simular, que eu acho que até pelo celular vai ser possível criar os comandos SQL sem ter problemas nenhum, tá certo? Mas, em termos de conteúdo de ementa, esses conteúdos atendem a tudo que está previsto para a ementa, para a nossa disciplina, sim. Beleza. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida em relação aos conteúdos, aos slides que estão lá? Porque se vocês não tiverem, então, vocês podem sair, estão dispensados para a gente encerrar um pouquinho mais cedo, não tem problema, não tem por que a gente ficar até as 3h10 só eu falando aqui, tá? Então, estou à disposição de vocês aí, caso não tenha mais nenhuma dúvida, nenhum questionamento, a gente pode encerrar. Pois é, Clara, realmente a parte prática vai ficar bem prejudicada, mas como eu falei, vocês ainda vão para o 3º ano, então as expectativas são que, no mínimo, a gente deve ter o 2º semestre totalmente presencial. Então é totalmente plausível e possível da gente recuperar o que foi perdido ou que não ficou a contento, dada essa situação que a gente está vivendo nesse momento aqui. Pode falar, Vitória, sobre o relatório. Na verdade, assim, vai ser um curso, um relatório por curso, ou todos os cursos que nós vamos fazer? Eu quero um resumo numa página só, que você relate quais foram as atividades que você participou e descreva-as bem rapidamente. Só isso. Tá, entendi. Obrigada, professor. Nada. Mais alguma coisa?
Claro, a ideia é que seja de todas as atividades que você participou da SNCT, não especificamente só da área de TI. A ideia é que é uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, então, para mim, tudo que vocês relatarem de todas as atividades participadas vai valer. Bom, já que ninguém tem mais nenhuma pergunta e está tranquilo, né? Vamos lá, assim, pelos poderes a mim investidos, eu lavro essa ata, finalizo essa aula e declaro ela encerrada. E aí eu vou parar a gravação. Valeu!